Ontem eu fui desafiado, na verdade me pediram, né? Um aluno me pediu para falar sobre um tema que eu achei bem interessante que ele colocou e depois eu fiquei pensando como é que eu ia falar sobre isso. O tema que ele falou era liberdade ou brisa. E eu fiquei pensando, rapaz, o que eu vou falar sobre liberdade ou brisa, né? E hoje, agora de manhã cedo, né, no treino, eu fiquei ouvindo, eu gosto sempre de ouvir uma mensagem, um sermão de um cara que eu admiro muito, que é o pastor Neil Barreto. Tem assim uma sabedoria do alto que é incrível. E o tema do sermão era justamente sobre desse mês de setembro, sobre suicídio. E eu fiquei refletindo sobre isso e juntando as ideias que há um tempo já vinha pensando. E aí veio também essa frase desse aluno meu que falou para eu pensar e falar alguma coisa sobre isso, sobre liberdade ou brisa. E aí eu juntei várias coisas, são várias coisas assim que eu pensei, que são coisas que estão muito ligadas ao tempo que a gente vive hoje, né? Um tempo onde se fala muito em liberdade, mas pouco se sabe sobre o que é liberdade de fato. Certa vez o Senhor Jesus, ele disse aos judeus, né, aqueles religiosos judeus, falando, certamente se o Filho vos libertar, certamente vocês serão livres. E eles falavam, livre do que? A gente já é livre. Eles se consideravam livres, mas na verdade eles eram dominados pelo povo romano, então eles não eram livres de fato. Ou seja, essa falsa liberdade que muitas vezes as pessoas pensam, de que eu posso fazer qualquer coisa, então eu sou livre. Mas fato é que quando a gente, normalmente quem fala isso são as pessoas que querem fazer o que todo mundo está fazendo. Se, por exemplo, né, na faculdade, eu falo isso porque eu vivi isso. Eu vivi 7 anos, basicamente, né, que eu conto nessa tal liberdade de fazer o que todo mundo está fazendo. Mas na verdade, quando você passa por isso e depois você olha para trás e fala que, na verdade, fazer tudo que todo mundo está fazendo não é uma liberdade. Na verdade, você só está fazendo o que todo mundo está fazendo. E isso não é liberdade. Liberdade é você fazer o que você quer, independente se os outros estão fazendo ou não estão fazendo. Liberdade é você poder escolher o que você quer fazer, inclusive não fazer o que todo mundo está fazendo. E na maioria das vezes, as pessoas que se dizem livres, eu vou ser livre, querem na verdade fazer o que todo mundo está fazendo. Todo mundo está bebendo, então eu vou beber também, encher a cara. Estou falando de bebida porque eu estou falando dentro de uma realidade religiosa, né, vamos dizer assim. Os crentes, né, tem muito jovem crente que quer ser livre para poder beber, fumar, ir nas baladas, ir na balada, coisa assim, então acha que liberdade é fazer isso. Quando na verdade isso é o que todo mundo está fazendo. Liberdade, na verdade, de fato, de verdade, é você não ter necessidade de fazer isso. Não ter necessidade de fazer o que todo mundo está fazendo. Isso sim é liberdade. E aí eu falo de uma coisa, liberdade e brisa, voltando à frase que esse aluno meu me colocou. E eu fiquei pensando hoje de manhã, enquanto eu estava treinando, que não sei se dá para vocês ouvirem o vento passando aqui, qual que é a diferença entre liberdade, por que falar sobre liberdade e brisa? E aí eu pensei o seguinte, liberdade, quando liberdade de fato e de verdade é uma condição, não é uma condição, é uma condição ligada à sua identidade. Quando Jesus fala certamente, se o Filho vos libertar, certamente sereis livres, ele estava falando de identidade, ser livre. Isso é uma identidade, faz parte da identidade. Faz parte da identidade do ser humano criado, é ser livre. É ser, não é estar livre. Ele não falou de uma condição momentânea, mas ele falou de uma condição permanente. Ou seja, ele falou de algo que é permanente, que é eterno. Uma
liberdade permanente, uma liberdade ligada à sua identidade, do ser. Enquanto brisa, como a gente está vendo agora, a brisa é passageira. A brisa vem e passa. Assim também essa falsa liberdade que a maioria das pessoas quer ter, e eu falando aí muito do jovem, né? O jovem quer ser livre, quer sair de casa, quer poder fazer tudo que os pais nunca deixaram fazer, acha que isso é liberdade. Na verdade, isso são leves e momentâneos ou momentos de prazer, momentos de sensação de liberdade. Ou seja, ele tá na balada ali, tá com a galera, tá com todo mundo, ele tem uma sensação de liberdade, é como uma brisa. Você sente, ela vem e passa. Quando aquele momento de suposta liberdade passa, vem um momento de dor, de sofrimento, vem um momento de solidão, vem um momento de vazio, e aí ele precisa de outro momento, ele precisa de outra brisa. É por isso que muitos entram na droga, porque a droga ela vai dar um momento, inclusive brisa, né? É um termo usado pelos dependentes de drogas aí, como a maconha, né? Principalmente na maconha, fala, ela é a brisa, tô na brisa. Ou seja, é um momento que a droga satisfaz momentaneamente. Então é por isso que muitos acabam também indo para as drogas, porque a droga, o álcool, né, o cigarro, o narguile, a maconha, ele vai dar momentos de prazer, ou brisas de prazer. E aí você vai construindo a sua teórica liberdade, falsa liberdade, construída por pequenos momentos de prazer ou de brisa. E na verdade não é uma constante, não é uma condição livre de liberdade. Liberdade sim é aquilo que o Senhor nos dá, que é a liberdade de, inclusive, de errar, a liberdade inclusive de acertar, a inclusive de dizer não para aquilo que eu sei que não me faz bem. Hoje no treino, na minha corrida de hoje, eu tive momentos que teoricamente eram momentos de dor. É o famoso intervalado que a gente fala, com picos de ritmo muito alto, muito forte, batimento cardíaco chega no máximo, e você fala, putz, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou passando por esse momento de me abster de um momento leve, prazeroso, uma corridinha leve, uma caminhada? Mas na verdade esses pequenos momentos de dor estão te preparando para o momento da brisa. Aí sim, quando você entende que você precisa se abster de alguma coisa, e não se abster por uma questão de obrigação, mas porque você é livre de dizer não, eu não quero aquilo. Ou inclusive eu quero passar por esse momento teoricamente de dor, na verdade de melhora, de estudo, de fazer um pouco mais de força, de me dedicar um pouco mais, de me entregar um pouco mais, de lutar um pouco mais, dar um pico aqui de luta, para que eu possa usufruir depois. E depois desses picos, depois desse momento de alta intensidade, a gente faz um momento de resfriamento. E eu gosto do meu relógio, ele fala assim, cool down, ou seja, resfria, cool down, abaixa o ritmo, sente a brisa. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. Coincidentemente também acabou o sermão do pastor Neil Barreto, acabou exatamente no momento do meu cool down. E eu desliguei os fones, desliguei o som, tirei o fone do ouvido e continuei fazendo uma corrida bem leve, né, onde o ritmo cardíaco baixa. Eu fiquei meditando durante esse tempo, foram 10 minutos de resfriamento, e ao mesmo tempo sentindo a brisa de hoje de manhã, esse vento gostoso que está aqui, o cantar dos pássaros, vocês podem ouvir, né, e vendo lago e tudo mais, a gente fica vendo esse tempo. Então, o tempo de dor me preparou para poder aproveitar ao máximo, para poder desfrutar do tempo do resfriamento, do tempo da brisa. Então,
A liberdade, inclusive, me faz entender que eu passo por momentos de dores. Eu passo por momento e a dor é inevitável. Agora o sofrimento é opcional. Eu vou passar pelo momento de dor, mas eu vou passar por um momento de dor sabendo que aquilo é apenas um momento. Que aquele momento de dor vai me produzir algo, uma maturidade, vai me preparar para algo melhor. Vai me preparar para um momento de descanso, para um momento da brisa, para que eu possa desfrutar melhor os outros momentos. Então, para você jovem que está passando por um momento, às vezes, poxa, eu estou na faculdade aqui, eu estou tendo que me abster disso, daquilo, não posso sair com meus amigos, eu tenho que estudar, tenho que fazer um trabalho, tenho que estudar para uma prova. Lembra que isso é um momento. Você está passando por esse momento de dor, né? Assim, para se preparar para um momento melhor, para você poder desfrutar lá na frente de um resultado. Tem gente que faz ao contrário, né? Deixa tudo para a última hora, igual o brasileiro, né? A gente fala assim, é o típico brasileiro. Essa cultura é terrível, porque essa cultura de deixar as coisas para a última hora é assim, ó, eu vivo todo momento de prazer, mas depois eu tenho que me abster. Ou seja, eu vivo uma liberdade para depois sofrer. E aí as consequências são graves, porque muitas vezes esse tempo de liberdade eu tive desfrutando de tudo, ou fazendo tudo que eu queria e o que não queria muitas vezes, leva um momento de dor. Exemplo disso são alguns alunos, né, deixam os trabalhos para fazer de última hora. E aí ele não estudou, ele não estava preparado, a cabeça dele não estava boa para aquilo, o tempo está acabando e ele começa a ver que ele não conseguiu entender, então ele não tem mais tempo para estudar e ele faz as coisas de qualquer jeito. E aí aquilo traz consequências terríveis, inclusive na nossa vida é assim. Quero viver agora intensamente um momento de prazer e de repente quando chega o momento do desfrute, eu percebo que eu vou ter que colher agora a semente, o fruto daquilo que eu plantei durante a vida toda. Desses momentos de brisa, de falsa liberdade, de fazer o que todo mundo estava fazendo. Quando eu percebo então, estava todo mundo se ferrando e eu estava me ferrando junto. E eu achando que isso era liberdade. Na verdade isso era uma falsa liberdade. Eu estava vivendo escravo do governo romano, ou seja, escravo daquele que me dava uma falsa ideia de liberdade. Quantas vezes vivemos assim? Quantas vezes também nos entregamos a essa falsa liberdade? E tem muita gente aí querendo sair de uma condição para passar para outra, achando que vai ser livre. Agora eu sou livre. Mas na verdade estava apenas se entregando a uma brisa, a um momento de prazer. E acima de tudo, o meu prazer, né? As pessoas, é a minha felicidade, é uma felicidade hedonista. O meu prazer, a minha felicidade acima de tudo. Essa é uma felicidade falsa. É um prazer falso, porque na verdade a nossa felicidade ela se realiza no outro. Essa é o verdadeiro sentido da felicidade, é o verdadeiro sentido da liberdade. É eu ser livre, inclusive, para me dedicar ao outro, para poder dar tempo ao outro, para poder me doar ao outro e fazer algo pelo outro. Então, isso vai levar para a gente uma série de meditações. Isso se aplica a N situações, ao seu relacionamento, a forma como você se relaciona com seus amigos, com sua família, a forma como você se relaciona com o seu trabalho, a forma como você se relaciona consigo mesmo, inclusive, com o seu físico, com a sua mente, com a sua alma e com aquilo que realmente faz sentido para você. Então, se isso fez sentido para você também, curte aí esse vídeo, compartilha também com quem está precisando realmente viver uma liberdade verdadeira. Vamos junto, que a gente vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar juntos e a gente vai poder estudar cada vez mais isso. E aí, se você quiser saber mais como ser livre, manda um direct, manda um comentário, manda uma mensagem aí que a gente vai conversando mais. Valeu, forte abraço, seja livre, de verdade. Tchau, tchau.